Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês dicas de interpretação de texto. Ao final, eu venho trazendo uma questão e analisando essa questão para que possa ficar mais evidente as dicas de interpretação de texto. Eu espero que vocês gostem e, sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar. Então, ler e escrever se complementam, se completam, embora sejam duas atividades distintas. A leitura ela pressupõe um exercício de seleção, de distinção do que é essencial e do que é secundário no texto e do reconhecimento do modo pelo qual o autor enuncia as suas ideias. A análise e a interpretação, elas se complementam, elas se completam. Então, quando analisamos um texto, procedemos ao reconhecimento de suas partes, dos recursos estilísticos utilizados, da organização de linguagem e do modo como as ideias elas se desenvolvem. Alicerçados na análise do texto, nós temos condições de interpretá-lo de modo mais claro e de modo mais profundo. Ou seja, o entendimento das suas ideias se torna mais fácil. Então, quando vamos interpretar um texto, seja ele em prosa, seja ele em poesia, devemos ter todo um cuidado especial para não incorrer em três tipos de erro. E quais são eles? O primeiro é a extrapolação. Mas o que é a extrapolação? A extrapolação é quando o leitor ele foge ao texto. Ele vai além dos seus limites. O segundo erro é a redução. E quando é a redução? A redução é quando o leitor ele só aborda apenas uma parte do texto. Aborda apenas um detalhe que não é suficiente para explicar todo ele. Então, normalmente, este erro ele decorre da não identificação das ideias mais importantes do texto durante o processo de análise. E o terceiro erro é quando o leitor ele chega a conclusões completamente opostas às expressas pelo texto. Então, vamos ver um exemplo desse texto de Carlos Drummond de Andrade, Elegia, que diz: ganhei, entre parênteses, perdi, meu dia. E baixa a coisa fria, também chamada noite, e o frio ao frio, em bruma se entrelaça, num suspiro. E me pergunto e me respiro, na fuga deste dia que era mil, para mim que esperava os grandes sóis violentos. Me sentia tão rico deste dia, e lá se foi secreto, ao cerro frio. Então vamos analisar esse texto. Quando ocorreria a extrapolação aqui? Ocorreria a extrapolação quando o leitor ele afirmasse que o poeta exprime um sentimento, um suave sentimento de tranquilidade ao cair de uma noite de inverno, porque ele merecia e ganhara mais um dia, aproveitando o descanso da noite para meditar. Ou seja, ao fazer isso, o leitor estaria interpretando, afirmando o que não está presente no texto. E quando ocorreria a redução? Ocorreria a redução quando o leitor ele afirmasse que é uma poesia puramente objetiva e descritiva, e que o poeta ele pretendia nos transmitir quase que fisicamente a sensação de um dia de inverno. Ou seja, ao fazer isso, o leitor ele estaria apenas observando o sentido denotativo do texto e estaria ignorando o sentido figurado. E a contradição? Como ocorreria a contradição? Ocorreria a contradição quando o leitor falasse que, interpretasse que os sóis eram violentos e que por isso o poeta preferiria a noite que se entrelaça em bruma no suspiro. Ou seja, o leitor estaria afirmando exatamente o contrário do que o texto diz.
Mas o que o texto diz? O que o poeta nos quer dizer? Ele nos quer dizer que o que ele nos quer dizer? Que o poeta, ele sentindo-se próximo do fim da vida, ele faz uma retrospectiva melancólica, confrontando o muito que se espera e o nada que se tem nas mãos. Então, lembrem-se que existem perigos que rondam a sua interpretação de texto. Mas quais são esses perigos que rondam a sua interpretação de texto? Eu coloquei essas dicas, elas são para serem seguidas para que vocês possam exercitar as questões, para que quando chegue no dia da prova, você consiga não perder muito tempo. Primeiro, faça uma leitura geral do texto. Leia todo o texto para que você consiga ter uma visão geral do assunto. Segundo, encontrou palavras desconhecidas no seu texto? Siga em frente. Não interrompa a sua leitura. Leia. Leia com bastante atenção. Leia uma vez, leia duas, pelo menos 2 vezes. Mas leia atentamente, com cuidado e profundamente. Inferir. Mas o que isso quer dizer? Só faça conclusões ou só deduza a partir do exame dos fatos e de raciocínio. Quinto, volte a seu texto. Leu, releu, volte ao texto, leia, releia, quantas vezes se fizerem necessárias. Sexto, não permita nunca que as suas ideias elas prevaleçam sobre as ideias do autor. Então, a sétima dica, tente fragmentar o texto. Fragmente o texto em parágrafos, em partes, para que possa melhorar a sua compreensão. Oitavo, verifique com bastante atenção e com bastante cuidado cada enunciado das questões. E nono, tente perceber quais são as ideias que o autor defende, qual a ideia que o autor defende. E, para finalizar, eu vou analisar aqui uma questão da CESP, que ela é uma questãozinha CESP, todo mundo sabe, conhece que a banca CESP ela é bem dura na queda. Então, vamos analisar uma questão CESP, um texto da questão CESP, com 3 enunciados, e vamos resolver. O texto diz o seguinte: as discussões em torno de questões como o que é justiça ou quais são os mecanismos disponíveis para produzir situações cada vez mais justas ao conjunto da sociedade não são novidade. Autores do século XIX já procuravam construir análises para identificar qual o sentido exato do termo justiça e quais formas de promovê-la eram possíveis e desejáveis ao conjunto da sociedade à época. O debate se enquadra em torno de 3 principais ideias: bem-estar, liberdade e desenvolvimento, e promoção de formas democráticas de participação. Autores importantes do campo da ciência política e da filosofia política e moral se debruçaram intensamente em torno dessa questão ao longo do século XX e chegaram a conclusões diversas uns dos outros. Embora a perspectiva analítica de cada um desses autores divirja entre si, eles estão preocupados em desenvolver formas de promoção de situações de justiça social e têm hipóteses concretas para se chegar a esse estado de coisas. Para Amartya Sen, por exemplo, a injustiça ela é percebida e mensurada por meio da distribuição e do alcance social das liberdades. Para Rawls, ela se manifesta principalmente nas estruturas básicas da sociedade e sua solução depende de uma nova forma de contrato social e de uma definição de princípios básicos que criem condições de promoção de justiça. Já para Habermas, a questão gira em torno da manifestação no campo da ação comunicativa, na qual a fragilidade de uma ação coletiva
que tenha pouco debate ou pouca representação pode enfraquecer a qualidade da democracia e, portanto, interferir no seu pleno funcionamento, tendo, por consequência, desdobramentos sociais injustos. Em síntese, os autores argumentam a favor de instrumentos variados para a solução da injustiça, os quais dependem da interpretação de cada um deles acerca do conceito de justiça. Isso é um texto de Augusto Leal e, a seguir, vamos analisar o enunciado de cada questão. O primeiro enunciado diz o seguinte: depreende-se do texto que o debate acerca da justiça organiza-se em torno de parâmetros básicos, mas que não há consenso quanto ao conceito de justiça e as formas concretas para alcançá-la entre filósofos e cientistas políticos do século XX. Certo ou errado? Certo. Completamente correto. Se você voltar ao texto e reler essa parte que diz que os autores do século XIX já procuravam construir análises para identificar qual o sentido exato do termo justiça e quais formas de promovê-la eram possíveis e desejáveis ao conjunto da sociedade à época, e autores importantes do campo da ciência política e da filosofia política e moral se debruçaram intensamente em torno dessa questão ao longo do século XX e chegaram a conclusões diversas uns dos outros, ou seja, está completamente correta essa questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: para o autor do texto, uma correta definição do termo justiça e a compreensão de sua manifestação social são imprescindíveis para que se possam traçar soluções adequadas a cada tipo de sociedade. A questão está incorreta, porque quando o autor ele nos diz aqui que, embora a perspectiva analítica de cada um desses autores sejam divergentes entre si, eles estão preocupados em desenvolver formas de promoção de situações de justiça social e têm hipóteses concretas para se chegar a esse estado de coisas. Ou seja, a questão está incorreta. E a terceira questão diz o seguinte: que os autores mencionados no segundo parágrafo, eles apresentam ideias contrárias acerca da noção de injustiça. Amartya Sen a relaciona à liberdade na sociedade. Rawls entende injustiça como uma questão de contratos civis e Habermas como uma manifestação linguística e de ação coletiva. Completamente incorreta, porque se você voltar ao texto, você vai ler lá que para Amartya Sen, por exemplo, a injustiça ela é o quê? Percebida e mensurada por meio da distribuição e do alcance social das liberdades. Para Rawls, ela se manifesta principalmente nas estruturas básicas da sociedade e sua solução depende de uma nova forma de contrato social e de uma definição de princípios básicos que criem condições de promoção de justiça. E Habermas, ele diz que a questão gira em torno da manifestação no campo da ação comunicativa, na qual a fragilidade de uma ação coletiva que tenha pouco debate ou pouca representação pode enfraquecer a qualidade da democracia e, portanto, interferir no seu pleno funcionamento, tendo por consequência desdobramentos sociais injustos. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado das dicas de interpretação de texto. Se gostaram, deixe seu like, escreva um comentário e não esquecem de se inscrever no canal, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.